Olá, pessoal. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um exemplo de solução, né, de resolução de um circuito em corrente alternada, tá? Bom, então o exemplo que a gente vai resolver é, o objetivo é determinar essa corrente em vermelho aqui destacada I3 de T, ou seja, a corrente nesse ramo aqui onde encontra-se esse resistor de 3 ohms. Esse nosso circuito é composto, então, por 3 fontes de tensão, V1, V2, V3 de T, onde elas seguem essa função. Então, V1 de T é 10 raiz de 2, cosseno de 377T mais 5 graus, volts. V2 de T, 20 raiz de 2, cosseno de 377T mais 0 grau, volts. Eu poderia aqui não, não precisava ter colocado mais zero aqui, então eu coloquei mais para vocês verem que esse sinal aqui a gente está tomando ele como uma referência, né? O V3 de T, 5 raiz de 2 cosseno de 377T menos 15 graus. Tá. Então, a gente começa resolvendo o circuito, pessoal. Aqui a gente vai usar, se a gente observar o circuito, eu tenho uma fonte de tensão aqui entre dois nós. Então, uma fonte de tensão ideal. Então, isso nos indica, né, que é mais fácil ou melhor utilizar o método das malhas para resolver esse circuito, tá? Ao invés do método dos nós. Porque no método dos nós, ele é mais fácil quando eu tenho fontes de corrente no meu circuito e, sendo essa fonte uma fonte de tensão ideal, eu não consigo convertê-la para fonte de corrente, tá? Precisaria ter um resistor aqui em série com essa fonte de tensão para transformar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, para aí sim aplicar o método dos nós, tá? Então, como esse aqui não é o caso, o melhor aqui é aplicar o método das malhas. Bom, então, para a gente começar a solução, né, antes de aplicar o método das malhas, a gente precisa, então, passar esse circuito aqui, que está no domínio do tempo, né, para fasores e impedâncias. Bom, como é que a gente faz isso? Então, primeira coisa, vamos transformar nossas fontes de tensão, esses valores dessas tensões, V1, V2, V3, para os fasores dessas tensões. Então, o primeiro caso aqui, né, o primeiro passo é transformar o circuito utilizando fasores e impedâncias. Bom, então, os fasores, a gente só tem fasor para tensão e corrente, tá? Para os elementos, os bipolos passivos que a gente tem aqui, como resistor, indutores e capacitores, eles vão ser representados por impedâncias, tá? Então, o fasor da tensão V1 de T vai ser o V1 ponto, que vai ser, então, o valor eficaz da minha corrente V1 de T. Então, o valor eficaz vai ser o módulo, quer dizer, vai ser o valor máximo, que é 10 raiz de 2, dividido por raiz de 2. E aí, a gente vai pegar aqui o ângulo dessa nossa tensão aqui, tá? Então, vai ser vezes E elevado a J. No caso aqui, eu deveria colocar radianos, eu vou colocar em graus mesmo. Então, J, 5 graus. Ou, simplesmente, para não ficar representando E elevado a J alguma coisa, eu posso representar, então, já vou dividir aqui raiz de 2 por raiz de 2,
vai ser 10, então, ângulo 5 graus. Volts. Então, esse é o fasor de V1 de T. Da mesma forma, para o V2, vai ser, então, já vou pegar aqui o valor máximo, que é 20 raiz de 2, já vou dividir por raiz de 2, vai dar 20. Então, esse é o nosso valor eficaz de V2. Ângulo 0, tá? Então, o ângulo aqui, 0 graus. Volts. Então, a gente nunca pode esquecer da unidade, né? Então, para o V3 de T, o fasor do V3 de T é o V3 ponto, que vai ser, então, 5 ângulo menos 15 graus. Vejam que o mais 5 graus quer dizer o seguinte, se eu tomar esse zero como referência, o V2, o meu V1 está adiantado de 5 graus em relação a essa tensão V2 e o meu V3 está atrasado de 15 graus em relação a essa tensão V2, tá? Bom, então aqui a gente tem os nossos fasores. Agora eu tenho que encontrar as impedâncias desses nossos elementos passivos. Então vamos começar aqui para o nosso resistor de 5 ohm. Então, para o nosso resistor, a gente viu em aulas passadas que a impedância dele é numericamente igual ao valor da própria resistência. Então, Z, eu vou chamar ele aqui, então, de Z1 barra, né? Então, meu Z1 barra vai ser igual a 5 ohm. Agora, para o meu... aqui eu tenho, nesse outro ramo, um resistor de meio ohm e uma indutância de 10 milihenry. Então, eu posso, como eles estão em série, eu posso já fazer a associação desses dois, transformando eles numa única impedância, com uma parte real, que vai ser representada pela resistência, e uma parte imaginária, representada pela reatância indutiva. Tá? Então, eu vou associar esses meus dois elementos aqui como se fosse uma única impedância Z2. Bom, então meu Z2 vai ser igual a meio mais, agora a parte imaginária, que é o J ômega L. Quem é ômega e quem que é L? Nesse caso aqui, a gente vê pelas nossas fontes de tensão, né, que a única frequência aqui presente no nosso circuito, até porque para usar fasores, eu tenho que garantir que todas as minhas fontes de tensão ou fontes de corrente trabalhem na mesma frequência, a gente percebe que o nosso ômega vale 377 radianos por segundo. Então, meu ômega aqui vale 377 radianos por segundo. De onde veio 377 radianos por segundo? Veio da multiplicação de 2π vezes 60 Hz. Tá? Então, aqui eu estou usando a frequência da nossa rede brasileira, que é 60 Hz. Tá? Então, isso aqui é o F em Hz. Bom, a nossa indutância, pessoal, ela foi dada como sendo de 10 milihenry. Então, eu vou ter que Z2 vai ser meio mais J 377 vezes 10 vezes 10 a menos 3, porque é milihenry. Então, isso aqui vai ser igual a meio mais J, né, fazendo essas contas aqui, vai dar 3,77 ohm. Então, essa é a minha impedância Z2, com uma parte real e uma parte imaginária.
Vejam que ela está na forma retangular. Eu posso escrever também essa minha impedância na forma polar. Então, na forma polar, eu vou ter que o meu Z2 vai ser o módulo dessa impedância. Então, vai ser raiz de meio ao quadrado mais 3,77 ao quadrado. Aí o ângulo, né, vai ser o arco tangente de, se eu pensar isso aqui como sendo um triângulo retângulo, né, então vai ser o arco tangente de 3, o cateto oposto aqui, 3,77 sobre meio, tá? Então, isso vai nos dar um valor de Z2 igual a 3,803, ângulo 82,45 graus. Bom, então essa é a representação na forma polar do nosso ângulo, da nossa impedância. Vejam que, como eu tenho uma parte da indutância, né, representando a reatância indutiva, maior do que a parte resistiva, eu tenho então que o ângulo dessa minha impedância está mais próxima de 90 graus, que seria o ângulo da impedância de um indutor ideal. Tá? Bom, agora a gente vai calcular. Então, aqui eu vou ter um Z3, que é só um resistor também. Então, Z3 vai ser igual a 4 ohm. Z3 é 4 ohm. Aqui eu vou chamar de Z4, que é igual a 3 ohm. 3 ohm. Aqui eu vou ter, né? Aqui, na verdade, eu vou fazer uma pequena modificação nesse nosso circuito. Eu vou adicionar um pequeno resistor também, aqui em série com essa capacitância, para a gente ver também como que fica essa impedância com parte real e imaginária, agora tendo um capacitor. Então, adicionando aqui então uma resistência de 1 ohm. Tá? Aqui então fica é o nosso V3 de T, né? Então, calculando essa nossa impedância agora, como também um conjunto, já que eles estão em série, então eu vou ter aqui o meu Z5, então eu vou ter que Z5 vai ter uma parte real, 1. Agora, como é um capacitor, a impedância dele é negativa, né? Ele é menos J. Então, eu vou ter que a parte aqui da reatância capacitiva, então vai ser menos J 1 sobre ômega C. Então, 1 sobre ômega C é reatância capacitiva. Aqui o menos J multiplicado pela reatância capacitiva nos dá a impedância do capacitor. Então, fazendo isso, eu vou ter que o Z5 vai ser 1 menos J 1 sobre 377 vezes o
capacitor, que nesse caso aqui é de 500 microfarads. Então, aqui vai ficar vezes 500, como é micro, 10 a menos 6. Desta forma, Z5 vai ser 1 menos J, e aí, vezes J, menos J, 5,305 ohm. Então, esse aqui é a nossa impedância que está nesse ramo aqui. Agora, se eu tivesse dois elementos em paralelo, imagina que eu tivesse esse meu Z5, né, uma hipótese aqui, vou fazer um pequeno parênteses, né, na nossa solução. Se esse meu Z5, na verdade, fosse uma capacitância em paralelo com o resistor, como que a gente faria? Bom, aí simplesmente o Z5 seria igual a 1, né? A gente ia fazer a mesma coisa que a gente faz para circuito em corrente contínua. Vai ser a multiplicação, então, do resistor, que vale 1 ohm, vezes menos J 5,305, tá? Sobre 1 menos, né? No caso aqui ia ser mais, né? Mais menos J 5,305. Então é a multiplicação pela soma, igual a gente faz quando a gente tem resistores em paralelo. Então, isso aqui ia ficar menos J 5,305 sobre 1 menos J 5,305, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, é mais fácil, quando eu tenho uma divisão, passar esses números para valores na forma polar. Tá? Então, quando tem divisão ou multiplicação de números complexos, é mais fácil passar para a forma polar. Ou, se vocês tiverem uma calculadora que já faça cálculos com números complexos, ela vai fazer automaticamente para vocês. Tá? Bom, então, se eu fizer esse cálculo, eu vou ficar, então, com menos. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Então, dividido aqui, vou mostrar o resultado para vocês. Então, esse é 1 menos 5 ponto, aqui 305 i, tá? Então, isso aqui vai dar 0, então Z5 aqui seria igual a 0,96, não, 0,966 com menos J 0,182 ohm, tá? Então, esse aqui seria o caso se eu tivesse um resistor em paralelo com o meu indutor, tá? Então, a gente está achando aqui esse caso e achando uma impedância equivalente desse ramo que está em paralelo. Tudo bem? Então, esse aqui foi só um parênteses, não é o caso aqui do nosso problema, mas fica aqui como um exemplo para vocês seguirem, se vocês tiverem esses casos, tá? Bom, então, seguindo o nosso problema, a gente calculou, então, todas as impedâncias de todos os ramos passivos, calculamos já os fasores, as nossas fontes de tensão, né? Então, agora eu posso, para fim de ficar mais claro o meu problema, eu posso redesenhar o meu circuito agora em termos desses valores. Então, minha fonte de tensão está aqui, agora eu vou usar, na verdade, o V1 ponto. Aqui eu vou representar, então, minhas impedâncias como esses pequenos retângulos, tá? E aqui, então, eu vou ter o meu Z1.
aqui em cima, deixa eu olhar aqui meu circuito, vou ter aqui o meu Z2, né? Em paralelo com todo esse meu ramo aqui. Então, vou ter aqui o meu Z2. Aqui, então, é Z2. Depois, eu tenho meu V2 e aqui outras duas impedâncias. Então, tem aqui a minha fonte, sendo a referência de positivo dela para cá. A minha, então, outra impedância aqui. Outra impedância aqui. Recorda agora quem que é o Z3. Esse é o Z3, né? O Z3 ficou sendo de 4 ohms e o Z4 ficou sendo de 3 ohms, né? Então, vamos lá. Vejam, pessoal, a diferença é que as impedâncias elas têm uma barrinha em cima, indicando que é um número complexo e não um fasor. Então, é um número complexo especial. Ele é uma impedância, não um fasor. Esse número complexo aqui, V1, ele tem um pontinho. Então, indicando que esse número complexo é um fasor e não uma impedância, tá? Então, só para a gente seguir aqui os diagramas corretos do nosso circuito, né? Bom, então aqui eu tenho agora, finalizando, a minha outra fonte de tensão. Aqui V3 ponto. E aqui insere com ela a minha impedância Z5. Bom, então está aqui o meu circuito transformado, né, para impedâncias e fasores. Agora sim eu vou aplicar o método das malhas. Como que eu vou fazer isso? Bom, da mesma forma que a gente fez para circuito de corrente contínua. Então eu vou aplicar aqui, tenho uma, duas, três malhas, então eu vou calcular uma corrente que está circulando aqui, I alfa, ponto, um fasor, né? Vou colocar aqui uma outra corrente circulando, e beta, aqui um ponto, e aqui uma outra corrente circulando, e gama, ponto. Tá? Então, se a gente for equacionar agora essas nossas três malhas, eu vou ter aqui que a corrente entra no mais aqui, sai no menos, né? Entra no mais, sai no menos. Então, até vou colocar de outra cor aqui, na verdade, o meu I beta, só para ficar melhor ilustrado. Temos Z2, né? Vou colocar aqui de vermelho. Então, aqui o meu I beta. Então, o I beta ele tem a contribuição da queda de tensão dele no Z2, né? Só que está ao contrário, ele entra no mais aqui embaixo, sai no menos aqui em cima. Então, o Z3 aqui também, né? Ele entra no mais, sai no menos. E aqui o meu Z4, né? Eu tenho, também vou colocar de outra cor aqui, o meu I gama. Estou retornando aqui com o meu Z4. Vou colocar aqui de roxo. Então, aqui o meu I gama. Então, ele entra aqui no mais aqui embaixo, sai no menos aqui em cima. E o meu I beta, né, tem a contribuição dele também aqui, entra no mais, sai no menos. E esqueci aqui do meu Z5, né? Entra no mais, sai no menos. Tá? Então, eu posso agora aplicar a segunda lei de Kirchhoff a cada uma dessas malhas. Aplicando a segunda lei de Kirchhoff a cada uma dessas malhas, então, para a malha alfa, o que eu vou ter vai ser, começando aqui o meu caminho por esse ponto, então vai ser mais para menos E1, ponto, vezes I alfa, ponto, Z1 barra I alfa, ponto, menos para mais V1, aqui, ponto, mais para menos Z2 barra vezes I alfa, ponto. Só que aqui agora eu tenho que pegar a contribuição do I beta, né? Então, menos para mais Z2 vezes I beta, ponto. Né? E cheguei no mesmo local, então, igual a zero. Rearranjando essa equação, eu vou ter, então, que vai ficar
Z1 mais Z2 e alfa menos Z2 e beta igual a V1. Tá? Então, eu só passei V1 para o outro lado e multipliquei por menos 1 toda a equação. Tá? Bom, fazendo isso também para a malha beta, então eu vou ter mais para menos Z2, menos Z2 e beta. Ao contrário aqui, a contribuição agora do I gama está ao contrário, então é mais para menos. Então vai de menos para mais, né? Z2 e alfa. Z2 e alfa. Estou andando aqui por baixo, né? Então, eu estou vindo de mais para menos Z2 e beta, menos para mais Z2 e alfa. Mais para menos V2. Depois, mais para menos Z4 e beta. Contribuição do I gama também aqui. Então, menos para mais Z4 e gama. E agora aqui o Z3 mais para menos Z3. Então, menos Z3 e beta. Tudo isso igual a zero. Rearranjando essa equação, eu vou ir multiplicando por menos 1, vou ficar com menos Z2 e alfa mais Z2, né, mais Z4 mais Z3 e beta menos Z4 e gama. Tudo isso aqui igual a menos V2 ponto. Tá? Então, para a malha gama, agora. Eu vou ter, então, mais para menos Z4 e gama. Depois, menos para mais Z4 e beta. Aqui é mais, né? Então, mais para menos V3. E mais para menos Z5 e gama. Tudo isso igual a zero. Né? Voltei no mesmo local aqui. Então, rearrumando essa equação, eu vou ter, então, vai ficar menos Z4 e beta, mais Z4 mais Z5 e gama, igual a menos V3. Tá? Para resolver esse sistema, eu faço a substituição, mas a maneira mais fácil é transformar ele num sistema matricial. Então, o meu sistema matricial, né, eu vou ter, então, aqui vai ficar, então, tudo que multiplica o I alfa, então é Z1 mais Z2, Z1 mais Z2, aqui, depois, menos Z2, zero aqui para o I gama, não tem nenhuma contribuição de gama aqui na malha alfa, depois menos Z2 aqui embaixo, o I beta, Z2 mais Z4 mais Z3, então Z2 mais Z4 mais Z3, menos Z4 aqui do I gama, e aí, não tem contribuição nenhuma aqui com alfa.
aqui é menos Z4, e aqui é tudo que está somando com I gama, Z4 mais Z5. Tá, então, aqui, nossas impedâncias. E esses aqui multiplicam, então, I alfa, I beta, I gama. Tá? Igual aqui às nossas fontes de tensão. Então, vai ficar V1 menos V2 menos V3. Então, V1 menos V2 menos V3. Bom, para a gente, então, substituir agora os valores aqui, né? Então, agora eu posso substituir os valores Z1, Z2, do Z3, Z4, do Z5, e do V1, V2 e V3. Eu posso agora inverter, então, essa matriz. Então, vou chamar essa matriz aqui de A. Essa matriz aqui, esse vetor é X, e esse vetor é B. Então, eu tenho que AX igual a B, logo, X é igual a A menos 1 vezes B. Tá? Bom, resolvendo isso, eu vou obter... vamos colocar os valores aqui, né? Só para a gente ver, vamos popular essas matrizes com valores, só para vocês verem como é que ela fica. Então, Z1 mais Z2. Então, eu vou vir aqui em cima para somar é melhor na forma retangular, né? Então, vou pegar aqui. Então, Z1 vale 5, Z2 vale meio mais J377. Logo, como Z1 só tem a parte real, então o 5 só vai se somar na parte real de Z2. Então, vai ficar 5,5. Então, aqui eu vou ficar com 5,5 mais J377. Agora, menos Z2. Então, Z2 é menos. Então, vai ficar menos meio, menos J, 3,77. Né? Aí, aqui, no caso, eu tenho 0. Nesse outro lado aqui. Aqui embaixo, menos meio, menos J, 3,77. Agora aqui é a soma, né, de Z2, Z4 e Z3. Então, vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vou ficar com 7,5 mais J, 3,77. Aqui é um menos Z4. Então, vai ser... O Z4 é só um resistor, então menos 3. Só tem a parte real. Aqui fica 0, aqui fica menos 3, que é o Z4 de novo. E aqui é Z4 mais Z5. Então, Z4 mais Z5 vai dar 4 menos J, 5,305. Tudo isso aqui vezes I alfa, I beta, I gama, igual aqui a V1. Então, V1, vamos olhar aqui em cima, vale 10, ângulo 5. Então, 10, ângulo 5. Vejam aqui que eu estou misturando números complexos na forma retangular com número complexo na forma polar. Isso aqui, na calculadora de vocês, ou mesmo no MATLAB, né, se vocês usarem MATLAB, como por exemplo, ou Octave, né, vocês podem escrever tanto na forma polar como na forma retangular, que aí o programa já faz essa conversão automática para vocês, tá? Não precisando fazer na mão, né? Aí, o V2 vale 20, ângulo 0, e o V3, 5, ângulo menos 15.
Então, 20 ângulo 0, menos aqui, né? Que é negativo aqui na nossa equação. E aqui, menos 5, ângulo menos 15 graus. Tá? Bom, então aqui a gente tem o nosso sistema completo. E aí, então, fazendo agora a inversão, a gente obtém o Iα, o Iβ e o Igama. Os fasores, né? Então, aqui vai dar, fazendo os cálculos, vou ficar com 1,4183, ângulo menos 82,32 graus. Aqui, o Iβ vai valer 2,2823, ângulo 162,90 graus. E o Igama menos, o Igama vai valer 1,7828, ângulo menos 143,23 graus, tá? Unidade aqui é amperes. Bem, então achei o Iα, o Iβ e o Igama. Então, pessoal, vejam que esse sinal negativo, na verdade, aqui na tensão, se a gente for voltar, né, e observar aqui as nossas tensões, que é menos 20, na verdade, esse menos pode passar para dentro e ele não vai alterar o modo, mas sim o ângulo, né? Somando aqui 180 graus, tá? Pode somar ou subtrair 180 graus. E, então, da mesma forma aqui do menos 5, ângulo menos 15. Eu posso colocar aqui e somar 180 graus, tá? É isso que a calculadora de vocês vai fazer automaticamente. Se você colocar um número complexo na forma polar, colocar um menos, multiplicar por menos 1, vai alterar o ângulo em 180 graus. Tá? Bom, mas o nosso objetivo aqui é determinar o I3 de T. Então, primeiro eu vou determinar o fasor do I3. Né? Então, o fasor do I3, então o I3 de T foi arbitrado aqui para cima, né? Subindo aqui esse ramo, então vamos no nosso circuito aqui. Então, meu fasor do I3 de T, ele está aqui, né? I3 ponto, ele está aqui. Então, eu vou colocar o fasor na mesma direção do valor dele no tempo, né? Do I3 de T. Então, o I3 ponto vale I gama, está na mesma direção do I gama, menos I beta, que está no sentido contrário. Então, I3 ponto é I gama ponto menos I beta ponto. Então para I3 ponto, né? A gente vai ter, então, que I3 ponto vai ser I gama menos I beta. Bem? Então, de novo aqui, ó. I3 está na mesma direção do I gama e contrário à direção do I beta. Então, I3 é I gama menos I beta. Uma combinação linear de I gama com I beta. Tá? Pois bem, então o nosso I3 vai valer. Então, vou pegar aqui o I gama e o I beta. Então, vai ficar 1,7828, ângulo menos 143,23, menos o meu I beta, que é 2,2823, ângulo 162,90 graus. Que vai dar, veja que está na forma polar. Se eu fosse fazer subtração na mão, teria que passar para a forma retangular, porque soma e subtração eu faço na forma retangular, ou se eu usar de novo, né, um programa, uma calculadora, um MATLAB, um Octave aí, a conversão é feita aqui
de forma automática, né? No MATLAB, no Octave, nem tão automático, porque você tem que escrever na forma do número da função de Euler, tá? Então, no MATLAB, estou fazendo um parênteses aqui, como vocês fariam essa conta aqui no MATLAB, né? Então, no MATLAB, vocês, o I3 seria igual, né, aqui, ponto, né? O código que vocês escrever, então, ia ser 101.7828, né? Vezes, lá tem a função, aqui é ESP, né, que representa o E, né, lá do Euler, ESP de 1i, tá? Vou colocar assim no MATLAB, no Octave parecido, tá? Se não for igual, 1i vezes, tá? Eu costumo fazer assim, vezes π. Então, vai ter a função π lá no MATLAB, vezes menos 143,23 graus. Tudo isso aqui dividido por 180. Lá não tem o grau aqui, né? Tudo isso aqui dividido por 180. Então, multiplico por π dividido por 180. Por quê? Esse número aqui em cima tem que ser em radiano lá para o MATLAB, tá? Por isso estou multiplicando por π dividindo por 180. Então, menos, né? E aí viria o resto da expressão da mesma forma aqui para a segunda parte, né? 2,2823, né? Vezes ESP de, né? Do mesmo, seguindo o mesmo procedimento aqui, tá? Então, lá no MATLAB, ele te dá a forma retangular. Como você calcula a forma polar lá de novo? Lá tem a função, então, se eu vou pegar o I3, né? Módulo do I3, né? Então, vou chamar aqui de M3, ou I3 módulo, tá? Vai ser igual a, lá tem a função ABS desse I3 aqui. Lá no MATLAB não tem como colocar o ponto em cima, né? Mas coloca desse jeito. Então, vai ser ABS I3. Ele te dá o módulo, então, dessa conta. E se você pegar, então, quiser o ângulo, vou chamar aqui de A I3, né? E você faz, então, tem a função lá no MATLAB, função angle, de I3, só que se você deixar desse jeito, ele vai te dar em radianos, tá? Então, você tem que multiplicar aqui por 180 e dividir por π. Aí te dá o ângulo em graus, tá? Então, isso aqui é um pequeno parênteses aqui, como que vocês fazem lá no MATLAB, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente continuar a nossa conta. Então, fazendo esse procedimento que eu falei para vocês lá no MATLAB, a gente vai obter um valor de I3 igual a 1,8945 com ângulo de menos 66,57 graus amperes. Tá? Então, esse é o meu I3 ponto, meu fasor da minha corrente I3. Mas não é ela ainda que eu quero determinar, eu quero calcular o I3 de T. Então, o I3 de T nada mais é do que eu pegar o módulo aqui do meu fasor, né? Pegar esse módulo aqui, multiplicar por raiz de 2. Então, vai ficar 1,8945 vezes, eu vou colocar aqui de outra cor, raiz de 2, para transformar, achar o valor máximo dessas cossenoide, né? E aqui cosseno de 377t, tá? Com ângulo, né, no ângulo que está aqui. Menos 66,57 graus. É só isso, tá? Passou aqui de fasor para o tempo. Então, aqui também a unidade é o amperes.
né? Agora, multiplicando, então, o raiz de 2 por 1,8945, então vai ficar 1,8945 vezes raiz de 2, vai dar, então, 2,68, tá? Cosseno de 377t menos 66,57 graus amperes. Achei a corrente no tempo. Tá legal? Bom, então aqui está a resposta do nosso problema. Tá? Essa aqui é a resposta que a gente queria. Então, pessoal, o problema termina aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem, então, entrar em contato comigo, mandando uma mensagem, né, ou no meu e-mail, que vocês já têm, ou então mandando uma mensagem lá no fórum, né, lá no portal, no eDisciplinas, lá na página da disciplina. Tá legal? Então, a gente fica por aqui. Espero que esse exercício tenha ajudado a compreensão, ajudar a melhorar a compreensão de vocês, tá? E, então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.